E o Lucas Figueiredo, o Flamengo ainda vai ser campeão brasileiro esse ano, pode anotar. Concordo. LF tá nessa. Mas aí, Ele ó, tá nessa. falando de brasileiro então, querem falar sobre o jogo? Do Flamengo e Corinthians, né? É, cara. Claro. O que vocês acharam do jogo? Acharam um jogo que, tipo, o Flamengo saiu na frente, né? Golaço do Gerson, que depois que foi convocado pelo Diniz, voltou a jogar o futebol que tava jogando. O Gerson jogou muito bem esses últimos jogos, muito bem. Muito bem, tipo, tá fazendo. Foi pouco criticado, né? Quando foi convocado pelo Diniz, mas tá fazendo por merecer essa vaguinha que conquistou na seleção brasileira. E aí, depois, no pênalti, Fábio Santos cobra e depois o jogo ficou meio morno, né? Cara, assim, foi um jogo onde o Flamengo começou bem na partida. O time, entre aspas, evoluiu com o interino, só que não foi aquela evolução toda, não tem muito o que ele fazer, sabe? Ele só botou o time ali pra jogar. O time não jogou tão mal assim, no segundo tempo faz o gol, mas assim, depois o time recuou muito, as alterações não deram certo, ele entrou com a Arrascaeta e Gabigol, que entraram muito mal na partida, o Arrascaeta entrou muito fora do ritmo, acho que nem era pra ter arriscado entrar nesse jogo, o Gabigol entrou completamente morto, tá talvez a pior fase dele no Flamengo, ele não consegue jogar de nada, a gente não sabe se ele é centroavante, se ele é ponta, se ele é camisa 10, ele é nulo em campo, completamente nulo, morto em campo, é um a menos que o Flamengo tem em campo quando ele entra nesses últimos jogos. Por mais que o Pedro não esteja tão bem, o Pedro ainda segura umas bolas ali na frente, tenta uma jogada, um pivô. O Gabigol nem isso. Tanto é que no lance ali, quando já tava 1-1 no finalzinho, uma jogada clássica, onde ele no momento áureo dele, ele faria aquele gol que o Luiz Araújo faz aquele corta-luz pro centroavante, né? Já tá ali preparado pra chutar pro gol de frente, irmão. Ele não tava ali, ele tava completamente longe da jogada olhando, sem saber onde se posicionar. Então, ele precisa voltar aí aos bons tempos, ter mais confiança, porque tá péssima essa fase dele. E aí o Flamengo toma um gol ali, naquele pênalti bobo do Léo Pereira, que fez uma péssima partida. Léo Pereira jogou muito mal, vem jogando muito mal, desde as finais da Copa do Brasil. Vem tendo uma péssima fase também. E aí, pênalti, o Fábio Santos bate muito bem, o Rossi até acerta o canto. E eu queria saber de vocês, puxar um outro assunto aqui, que eu acho interessante falar, que é o Ayrton Lucas, que tá péssimo. O que aconteceu com o Ayrton Lucas no Flamengo? Porque, assim, tá mal demais, ele não consegue acertar um passe, tá mal na marcação, se posicionando mal, jogando mal. O que aconteceu com o Ayrton Lucas, irmão? Porque, pô, ele deixou de ser um dos melhores laterais do Brasil, que vinha sendo, pra ser esse jogador agora, que é um jogador medíocre, na minha opinião, atualmente. Cara, vou te falar, é até um pouco paradoxal a gente pensar sobre isso nessa partida, porque o Flamengo teve muitas ações pelo lado esquerdo, cara. O lado esquerdo do Flamengo, essa conexão entre Gerson e Bruno Henrique foi muito forte. Logo, o Ayrton Lucas também participava muito bem das jogadas. Participava das jogadas, muito bem não. Mas ele participava das jogadas. Só que tem dois lances muito emblemáticos pra mim, que é quando o Flamengo tá numa jogada de ataque, indo até o gol adversário, e o Ayrton Lucas sozinho dá 2 passes errados pra ninguém, e o Flamengo perde a bola. Ele simplesmente entrega a bola pro adversário. Ninguém tava fazendo ultrapassagem, não era uma jogada treinada, não. Era só aquele típico momento de balançar a defesa para achar os espaços, e o Ayrton Lucas acabou perdendo a bola. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu acho que realmente a gente vai voltar a bater naquela tecla em relação a acompanhamento psicológico no clube. Eu acho que ele deveria ter um acompanhamento psicológico para entender o momento dele. Arthur, mas você acha que o Ayrton Lucas tá com depressão e ele tá jogando mal? Não. Acompanhamento psicológico não é só nesses casos. Ele precisa de um acompanhamento psicológico para ele entender o momento dele. Porque é impossível não ter acontecido nada pro cara deixar de ser o principal jogador do Flamengo na temporada em alguns momentos e ser simplesmente, igual o LF falou do Gabigol, ser menos um em campo. Hoje o Ayrton Lucas, em determinados momentos, parece que ele não tá ali em campo. Ele não tá jogando. Da mesma forma que ele não agrega em nada ofensivamente, ele também não agrega em nada defensivamente. Ele é só um jogador que fica ali flutuando pelo lado esquerdo, ora apoia, ora desce, mas também não faz nada. Então assim, momento muito complicado do Ayrton Lucas do Flamengo. E aí eu queria ir pro outro lado do campo agora e falar sobre o Everton Ribeiro, cara, nessa partida. O Everton Ribeiro fez uma boa partida. E eu acho que eu queria mudar minha opinião em relação ao Everton Ribeiro, tá? Sendo bem sincero.
Porque a gente fez aquela arte aqui falando sobre quem pode sair, quem pode ficar no Flamengo e tudo mais. A gente deu a saída do Everton Ribeiro praticamente como certa aqui, né? Praticamente como certa. Fábula da renovação, cara, né, mano? Vai batendo a porta. Da renovação. Mais um. Extra. Extra. Eu renovaria com o Everton Ribeiro, sabia? Eu acho que o Tite vai renovar com ele. Não, porque eu acho, cara, que o Everton Ribeiro, ele ainda é um jogador que pode render. Porque, de novo, é aquele assunto. Os jogadores acabam perdendo também um pouco do que eles podem entregar de melhor quando tem um treinador ruim no comando. Isso é beleza, isso é uma unanimidade. E eu acho que o Everton Ribeiro acabou caindo um pouco nessa questão com o Jorge Sampaoli. E eu acho que o Tite vai saber usar o Everton Ribeiro. Porque o Tite é muito inteligente nisso. Então, eu renovaria com o Everton Ribeiro. O que vocês acham? Cara, essa parada realmente é verdade. Porque, tipo, o Ayrton Lucas era muito destaque do Flamengo no começo do ano com VP. Pedro também, destaque no Flamengo com VP. E aí, quando o Vitor Pereira sai e o Sampaoli chega, filho, ele é um técnico que conseguiu extrair tudo dos jogadores, o pior de tudo dos jogadores, tá ligado? Ele conseguiu que o Ayrton Lucas morresse, não tivesse mais amplitude para poder avançar e tudo mais. O Gerson começou bem, depois piorou demais. Eu acho que o único jogador que teve destaque com o Sampaoli, mas não por conta do próprio Sampaoli, mas porque é um jogador que veio com muita vontade, dedicação, sempre vestiu a camisa do Flamengo, é o Bruno Henrique, entendeu? E eu acho que não é por mérito do Sampaoli, acho que é por mérito única e exclusivamente do próprio BH, entendeu? Em relação ao Everton Ribeiro, um jogador de 34 anos, tem um pouco a oferecer ainda, né? Mais uns 2 anos aí no auge, quem sabe até mais, porque é um jogador que pode somar lá, entendeu? Mas vamos ver como vai funcionar. Você já caiu no conto, né, da renovação, mas quem precisa acordar nesse time todo, mano, é o Gabigol, cara, de verdade. Como a LF vinha falando, cara, tá muito mal o Gabriel. Muito mal mesmo. Essa é literalmente a pior fase dele, tá ligado? Tipo, não teve nenhuma outra fase que foi tão ruim quanto essa. Tem um gol apenas em 13 jogos. Em 13 jogos tem apenas um gol. E pela primeira vez, ele fica no banco de reservas em 3 jogos seguidos desde a sua chegada do Flamengo, tá ligado? Desde que ele chegou no Flamengo, ele nunca tinha ficado 3 jogos seguidos no banco. E ficou agora, bateu o martelo e é um novo recorde, né? Pro Gabigol, 3 jogos seguidos começando no banco. Ele que tá acostumado a bater recordes expressivos de gols importantes, de gols em finais. Bateu esse recorde agora que deixa cuspido escarrado que ele tá em uma péssima fase, tá ligado? Se a gente for pegar os números do ano, são 20 gols em 51 jogos. Não é um número tão ruim, sabe? Mas a partir do momento que acaba o Carioca ali, oitavas de final da Copa do Brasil, essa fase, depois que essa fase acaba, os gols começam a acontecer em intervalos maiores, entendeu? E é isso que complica, porque o Gabigol chegou, em ter um gol em 13 jogos, tá ligado? Nos últimos 13 jogos, apenas um gol pro Gabriel é algo vexatório, de verdade. Não, é péssimo. Eu vou te falar, Vini, que o problema maior não é nem o número, né? Porque se a gente for olhar os números, o Gabigol não faz uma temporada ruim. Porque se a gente tá falando de 20 gols em 51 jogos, são números ok, né? Ok, exato. Assim, beleza. Mas eu acho que o que pega mesmo são as atuações dele, porque... Vou trazer pra gente aqui, tá? Pra nós 3 aqui. Perfeito. Quantas vezes a gente veio aqui no programa falar que o Gabriel atrapalhou o Flamengo ao invés de ajudar? Inúmeras vezes. A gente muito mais falou aqui no Sports Arena, cara, o Gabigol fez uma péssima partida, o Gabigol não fez nada, do que a gente chegou aqui e falou assim, cara, que partida do Gabigol, hein, rapaziada? O Gabigol tá voltando, marcou gol, foi importante, o Gabriel não faz nada. O LF falou muito bem, ele não sabe se ele é um camisa 10 armador, se ele é um camisa 9 centroavante ou se ele é um camisa 11 que joga pelas pontas. Ele não consegue fazer nada. E aí eu acho que a entrada do Arrascaeta também modificou um pouco o Flamengo, porque o Arrascaeta entra na do Gerson e o Arrascaeta não tem o mesmo físico do Gerson, o jogo deles é diferente, defensivamente então o Flamengo perde muito quando o Gerson sai e entra o Arrascaeta, e aí enfim, o Corinthians foi pra cima, empatou o jogo e acabou que o Flamengo perdeu esses 2 pontos aí, né, acabou ganhando 1 ponto do empate, de uma forma muito amarga, pelo menos na minha visão, porque igual o Vasco, a mesma forma do Vasco. O Vasco tinha a oportunidade de ter os 3 pontos em casa, não conseguiu, e o resultado acabou sendo bom pro São Paulo.
O Flamengo, que tinha o jogo na mão, principalmente durante o primeiro tempo, não conseguiu entregar o que a torcida esperava e acabou sofrendo um empate. Apesar de uma boa partida, mas as substituições acabaram com tudo. Então, cara, o Lucas Figueiredo coloca aí, acho que foi ele que colocou aqui, que o Flamengo ainda vai ser campeão brasileiro esse ano. Eu acho que tem chance. Matematicamente tem Também chance, acho. ok? Mas se realmente quiser ser campeão, não pode ficar dando esses tropeços e esses vacilos igual nesse jogo contra o Corinthians, por exemplo. Que foi superior, fez uma boa partida, mas as substituições mexeram um pouco no time e o time caiu de rendimento. Eu acho que se quiser ser campeão brasileiro, tem que ser erro zero. Erro zero. E agora não depende só dele também, né? Porque o Botafogo, acho que a gente pode até puxar esse gancho aqui, se vocês concordarem. Porque o Botafogo tá embalado, o Botafogo volta a vencer, agora com um novo comandante, e não vai adiantar o Flamengo só ganhar todos os jogos, vai ter que torcer pro Botafogo tropeçar também, o que eu acho muito difícil, que eu acho que agora o Botafogo com o Lúcio Flávio vai voltar a embalar. Exato. E antes da gente falar do Fogão, comentários, e aí o Lucas Figueiredo concorda com o Arthur, né? Fala que o Everton Ribeiro ainda é muito craque, que se botar ele na mão de um treinador bom, se ele for, por exemplo, como ele disse aqui, pro Fluminense, vocês vão ver ele virando o melhor jogador do time, e eu concordo com ele. Até com o São Paulo, com o Dorival, pô. Exato. E ele diz a respeito do Tite, que não sabe qual Tite veremos no Flamengo, mas a versão Tite na seleção brasileira não sabia usar Gabigol ou Pedro. Importante demais. Isso aí. Realmente. Gabigol teve suas oportunidades, mas na minha opinião foi mal utilizado também, sabe? É óbvio que quando o jogador tá em campo tem que demonstrar o melhor, correr pra caramba, tentar fazer um gol pelo menos pra beliscar uma vaguinha ali. Só que o Gabriel não teve uma oportunidade de ouro assim de fazer uma partida completa e tal. Pelo menos que eu me lembre, não. Entendeu? E o Pedro foi convocado já, com a Copa do Mundo batendo a porta. E fez aquele golzinho que botou ele na Copa, né? Exato. Foi o golzinho que colocou ele na Copa. E ele diz, o esquema dele é melhor com falso 9, com o atacante dropando pro meio pra construir e recompondo bastante sem a bola. Vamos ver como vai funcionar. O Gabigol é um jogador que pode funcionar como falso 9. Só que a gente via melhor o Gabigol como falso 9 em 2019 e 2020. Esse Gabriel, ele fala, né? Ele já falou, né, na coletiva que ele tá mais gostoso, né? De acordo com ele. Que ele disse. Mas, sejamos sinceros, ele tá mais pesado. Tá pesado. Entendeu? Quem me trouxe essa reflexão foi até mesmo o LF. No jogo que a gente tava assistindo na casa dele. Que ele falou, cara, pega uma foto do Gabriel em 2019, pega uma foto do Gabriel em 2023. Parece que, tipo... Parece até eu, tá ligado? 2019, 2023. Outra pessoa, cara larga. Cara, mas eu quero... Tu lembra? Eu só queria puxar uma resenha antes de tu falar. Tu lembra da minha reação com esse gol do Pedro lá no trabalho? Quando o Pedro fez esse gol na seleção brasileira, antes da Copa, que vocês ficaram falando, cara, que reação exagerada, que foi comemorando. Pô, que golaço do Pedro! Gol normal. Pedro. Foi o maior golaço, mano. Foi o maior golaço. Mano, esse moleque ficou maluco, mano. Tava tendo um aniversário no dia, lembra? Lembro. Caraca, ele ficou surtado, tá maluco. Cara, mas olha só, eu queria falar em cima desse comentário do Lucas aqui, quando ele fala sobre o camisa 9, porque eu acho que tanto o Gabriel quanto o Pedro podem dar certo no esquema do Tite, porque se a gente pegar o trabalho do Tite, por exemplo, no Corinthians, a última passagem dele, ele usava um camisa 9 referência, que era o Guerreiro, na época. E o Guerreiro, ele não é tão móvel quanto o Gabigol, ele é um pouco mais referência igual o Pedro, mas ainda assim era um time muito móvel no ataque, era um time muito móvel. Eu acho que o Tite conseguiria adaptar o Pedro em questão de características, se igualando ao Guerreiro, mas em questão de função, eu também consigo ver o Gabriel fazendo a do Guerreiro sendo referência no ataque do Tite. Eu acho que vai ser uma dor de cabeça pra ele, porque algum dos dois vai ter que jogar, e eu não acho que ele vai colocar os dois juntos. Se tivesse que ouvir a minha opinião, que não sei nada de bola comparado a ele, eu usaria o Pedro. Eu usaria o Pedro porque o Gabriel tá numa fase muito ruim. Apesar do Pedro não viver um bom momento também, o Pedro tá melhor do que o Gabriel. E era Guerreiro e Sheik, né, cara? Eu acho que Isso. Pedro e BH tem mais características daquele ataque do que... O Lucas Figueiredo até falou, Tite já usou duplas de ataque da carreira dele, Guerreiro mais Sheik. Guerreiro e Sheik.
Exato. Eu acho que Boa Guerreiro e dupla, Sheik em 2012, Pô, em ótima 2015 era Guerreiro e Malcolm. Era o Guerreiro ou era o Wagner Love? Ele em já 2015? usou Não, Wagner 15 Love. era, O 15 o 15 era Guerreiro já Love. tinha vindo pro 15 Flamengo. Guerreiro já tava no É Flamengo. isso. 15 era o Wagner Love e o Malcolm E o na Malcolm. esquerda, e 2012 era Guerreiro e Sheik. Perfeito, é isso aí. Mas o Exato, Guerreiro exato. foi só no Mundial. Na Libertadores, cara, não lembro quem. Acho que o Sheik jogava sozinho de atacante contra o Boca naquele jogo. O Romarinho. O Romário era reserva, pô. É reserva. Sei, tô de sacanagem, tô de sacanagem. Olha o Romário. Cara, bastante comentários. Bastante comentários. Verdade, eu tô gostando. verdade. Desculpa, era Emerson, Sheik e Jorge Henrique. 2 atacantes correria no ataque de 2012. Papo reto. E aí, Mas ó. é só, é isso. Fala aí, Ricardo Russo. Então, ele é o comentário do Ricardo. Ricardo, um beijo, meu irmão. Saudade de você. O que achou do anúncio? A comunicação deles é péssima. Vou ter que mandar currículo. Cara, Ricardo, as suas artes são bem melhores do que as artes do Flamengo. E a gente achou o anúncio péssimo. Pô, papo reto. Esse anúncio aí do LF tá melhor. Muito melhor do que. Muito melhor. E a gente- Ô, Flamengo, Ricardo, me dá contrate umas LF. aulas aí que eu quero melhorar. E a gente foi mais rápido do que a própria comunicação do Flamengo, já que o Marcos Braz fez Verdade, questão de vazar, né? Enfim. Então é isso, Tapa. Fechamos Flamengo. Fechamos, hein? Vamos falar Flamengo agora... joga quando? Flamengo joga quando? Ih, Fala pra mim. só depois da data FIFA também, vou trazer aqui pra vocês quando o Flamengo joga. Vai ser contra o Cruzeiro na quinta-feira, dia 19/10, às 7 da noite, lá em BH. Perfeito. Jogo fora de Lá casa. em Bruno Henrique? Esportes Arena. Lá em Bruno Henrique. Perfeito. Sabotando o Esportes Arena, bizarro. Pô, sabotando a Esportes Arena. Mas ó, enfim. galera, estamos aqui com 6 pessoas assistindo a gente. Estamos 365 inscritos. A nossa meta é chegar em 500 inscritos até o final do ano. Então, Boa. pô, quem tá aqui no chat com a gente, espalhe Mole, a hein? palavra do Esportes Arena. Mole, hein? Espalha. Espalha a palavra, irmão. Tamo junto sempre. Não esquece que tem um grupo do Isso, tá acabando o WhatsApp programa, aí. cara. Parece que tá Calma, acabando o cara, programa. calma. Tem um grupo do WhatsApp, tem redes sociais de todo mundo, tô dando aquele... E tem os É isso. cortes que Cai na sempre tela, vão hein? Cai saindo. na tela. Rede Tá na social na tela, tela. tá na Sacanagem, tela. hoje não tá, não. Perfeito. Hoje